26 de agosto de 1995, Oceano Pacífico. Um veículo de observação controlado de maneira remota foi enviado para investigar algo que havia surgido no mar. Não demorou muito para que fizessem planos envolvendo a descoberta. O Instituto de Pesquisa Marítima da França foi responsável por organizar uma equipe para investigar o que era aquela coisa que havia surgido tão de repente. O nome da missão seria Orseis, uma expedição rumo a 200 metros abaixo do Oceano Pacífico. E o objetivo? Descobrir o que era Erebos. Nome dado para a anomalia, um buraco de 60 metros de diâmetro e com uma profundidade até então desconhecida. Ninguém sabe exatamente o que existe no fundo do oceano. Nossos olhos não conseguem mais enxergar e nosso corpo não consegue suportar descer tanto e tanto. Só que depois da escuridão e depois do frio, talvez exista vida. Reze para não chegar a conhecer o que vive depois dessa linha. A missão se iniciaria indo até o local onde estava a cratera, usando o navio Arion. A fase 1 da missão já começava tentando resolver um problema. O robô que o Instituto utilizava para descer até a cratera e fazer gravações acabou ficando inoperável. Isso porque a topografia do túnel era desconhecida e difícil de navegar. Nos relatórios da missão é sempre utilizado o termo ROV, Veículo Operado Remotamente da Classe de Observação, só que eu vou chamar apenas de robô por motivos óbvios. Sempre que aparecer um termo desses, eu vou explicar para vocês. Continuando. Já que não era mais possível analisar a cratera de forma remota, o jeito era fazer a moda antiga. Pessoas iriam descer no mar e analisar Erebos de forma presencial. E eu não preciso dizer que isso já dá um frio na espinha. A cratera já está a 200 metros abaixo. E detalhe, o começo dela. Esse buraco pode se estender por quilômetros, então é uma missão extremamente perigosa por diversos motivos. Sendo assim, vigas de aço foram colocadas acima da cratera, que dariam suporte para uma gaiola de mergulho, onde o pesquisador ficaria seguro enquanto descia e fazia seu trabalho. A fase 2 do projeto seria focada em escolher o time de pessoas que entrariam na água e a função de cada um. O time seria formado por 3 pessoas que desceriam em um sino de mergulho, que no caso é uma câmera rígida e submersa, que retém ar em seu interior e permite que mergulhadores e engenheiros desçam até o fundo do mar ou de rios para trabalhar respirando normalmente, sem a necessidade de usar trajes. O mergulhador 1 iria coletar os dados do mergulhador 2 e iria ficar na gaiola, enquanto a terceira pessoa ficaria no sino, supervisionando a operação. O time seria composto por Adrian Fleury, Capuchin Lau e François Beckwith. Essa seria a missão Orseis. 3 de novembro de 1995, o dia da missão. Capuchin é a pessoa que está no sino de mergulho. Ela informa para a equipe que está no barco que ela e os outros 2 mergulhadores chegaram na cratera. François também está a postos e vai começar a gravação. Faltava apenas checar se Adrian estava bem e a postos, já que ele era quem estava na gaiola. E se permitem me dizer, esse cara tem muita coragem. Era 8h21. A gaiola estava pronta para descer. Até aqui, tudo bem. Adrian cruzou a entrada da cratera com tranquilidade, até que François pergunta: François captou um infrassom no momento em que Adrian cruzou a entrada da cratera. O infrassom costuma ser um som de baixa frequência, percebido apenas por meio de vibrações. Capuchin até pergunta para a equipe que estava no barco se tinha algo se aproximando deles, mas a Arion diz que não, tudo estava normal. Capuchin então pergunta se François tinha visto aquilo. Algo havia batido no sino, e pior, acabou desestabilizando. Essa mínima alteração poderia acabar com toda a missão, já que olhando para o diagrama da missão Orseis, vemos que os 3 mergulhadores estão conectados.
A equipe que estava no barco então para a gaiola, e Cappuccini pergunta se François havia entendido o recado, que algo havia dado errado e que eles iriam parar tudo. Mas François não responde, e não demora muito para Cappuccini dizer: "A corda de François foi danificada. Eu não sinto o peso de nada." A equipe então pede com urgência para a base mais um ROV, mas dessa vez ele vai ser usado para resgate, já que a equipe havia perdido um dos mergulhadores, e a situação ainda piorava. A água começou a infiltrar o sino de mergulho, obrigando Cappuccini a ficar exposta na... 4 de novembro de 95. Relatório do incidente. 8h24. A comunicação com o sino foi completamente perdida. 8h39. Enviamos o veículo não tripulado para procurar os mergulhadores. Autópsia de Cappuccini Lau. Causa da morte: afogamento. Encontrado apenas um leve traumatismo craniano. Autópsia de François Beckerick. A perna foi amputada pelas quebradas e ruptura no baço. Autópsia de Adrian Fleury. Cada imagem que o ROV capturou mostrava o estado dos mergulhadores, o sino completamente destruído, o corpo sem vida de François no fundo do mar, que acabou não se perdendo porque estava amarrado, e por fim, a jaula, completamente destruída, com o que sobrou de Adrian preso em algumas ferragens. Nenhum daqueles três sabia que seria seu último dia na Terra. Afinal, que foi que matou eles? As gravações recuperadas da câmera de Adrian responderiam essas perguntas. Imagine você estar dentro de uma gaiola, sem contato com ninguém.
apenas sentindo tremores vindos de cima. A gaiola para, você não sabe exatamente o que está acontecendo e você não consegue ver o que está ao seu redor. Eu espero muito que Adrien tenha tido uma morte rápida. O que podemos ter certeza é que aquela coisa é diferente de tudo que a humanidade já tinha visto. Com as imagens da câmera de Adrien foi possível reconstruir a criatura. E ela era assim. Mais uma vez a tela do Instituto de Pesquisa Marítima surge, só que agora temos um aviso. Diante de problemas com recursos e segurança, a Aeson decidiu contatar a Marinha. A Marinha fornecerá helicópteros para colocar um dispositivo de rastreamento na criatura. 11 de novembro de 95. Helicópteros sobrevoam a cratera com arpões prontos para disparar contra aquele monstro marinho. Eu fiquei até impressionado que não tentaram matar o bicho logo de cara e sim estudar ele. Eu também diria que foi muita coragem do exército ficar entre aspas próximo da água para tentar acertar a criatura. Mas parando para pensar um pouco, esse ser não atacou os mergulhadores do nada. Ele só apareceu quando a cratera foi adentrada por Adrien. O barco onde estava o resto da equipe conseguiu sair ileso, isso porque ele não mexeu com a cratera Erebus diretamente. Então isso significa que a criatura poderia ter relação com Erebus. É por isso que querem colocar um localizador na criatura. Os pesquisadores querem saber a profundidade da cratera e quem sabe se ela possui ramificações. Tendo dito tudo isso, ali está o nosso amigo. Agora, era só esperar. Essa é uma mensagem da Marinha Nacional Francesa. A Marinha está planejando uma missão batimétrica para mapear o Erebus. Eles vão utilizar o scanner batímetrico Theta. Um scanner batímetrico é um sistema avançado projetado para mapeamento preciso do fundo do mar, além de medição de profundidade e captura de imagens subaquáticas. Ele combina tecnologia de câmera para fornecer dados e visuais detalhados de ambientes subaquáticos. A missão vai utilizar mais uma vez a estrutura feita pelo Instituto de Pesquisa Marítima, aquela onde os 3 mergulhadores, infelizmente, perderam a vida. Felizmente, nenhuma pessoa vai precisar estar na água dessa vez. Dia 23 de novembro de 1995, a sonda foi enviada. O início da cratera parece normal, apenas um buraco no fundo do oceano. Só que pouco depois dos 300 metros de profundidade, algo começa a aparecer. Eram estruturas. Nessas estruturas, esses blocos maciços de pedra, existiam escrituras, runas em um idioma desconhecido. Eram várias pedras com esse idioma cravado. Chegava até mesmo a parecer uma imensa cidade submersa. Após essa descoberta, outra missão foi planejada. Orpheus, que visava explorar a caverna abaixo de Erebus no momento em que a criatura estivesse afastada. E para isso, o exército francês resolveu usar tecnologias experimentais da missão. Um submarino de resgate para grandes profundidades e um novo traje de mergulho. E isso significa que sim, mais uma vez pessoas iriam atravessar Erebus. Pensem o que quiser sobre isso, eu sempre vou achar essa uma das piores decisões possíveis, considerando que não dá pra saber se existe apenas uma daquelas criaturas. Mas é isso, né? Tudo em nome pela ciência. A equipe dessa vez seria formada pelo comandante Stéphane Bigot, o segundo subtenente Benjamin Gautier e o primeiro subtenente Pascal Demour.
A missão Orpheus estava marcada para janeiro de 1996, mais precisamente 7 de janeiro. E já começamos da melhor forma. A equipe já estava a 371 metros de profundidade, o que significa que eles conseguiram passar pela parte mais difícil, atravessar sem chamar a atenção. Só que o que assusta de verdade é o tamanho dessas pedras gigantes comparadas a um humano comum. Realmente, elas tinham a altura de prédios, e só agora que deu para perceber. Elas são perfeitas demais, como se realmente tivessem sido esculpidas por alguém. Além disso, aquele lugar tinha um chão, uma base sólida onde era possível andar. Esse lugar é uma cidade subaquática. Bem, avisa pra Stephanie que existia uma anomalia próxima, e quando nos aproximamos, eram escadas. Notem que a todo momento a câmera parece bugar, como se tivesse algo próximo causando interferência. A equipe então desce as escadas. Eles se deparam com um grande salão, onde existem mais paredes com runas e uma ponte. A água está lotada de partículas. Parecia ser algo orgânico, como se alguma coisa estivesse trocando de pele ou algo do gênero, e soltando isso na água. Stephanie vai checar o que existe no final da ponte, e era uma grande pó. Como eu disse, aquele lugar não era para nenhum humano. Uma carta então é enviada para o presidente da França, e como podemos ver, boa parte do arquivo foi censurado. O que conseguimos recuperar dizia o seguinte: Senhor presidente, eu estou lhe enviando esse documento para discutir uma questão muito séria e delicada. Durante uma missão oceanográfica foi feita uma descoberta de excepcional importância no Oceano Pacífico. As informações coletadas não deixam dúvidas quanto à confirmação da existência de... Após cuidadosa e ponderada deliberação, solicito a Vossa Excelência, como Presidente da República, que elabore um plano para... Essa decisão não foi tomada levianamente, mas é ditada pelo imperativo de proteger nossa nação e a história do mundo. Após isso, o teste nuclear Shoutos foi autorizado e seria executado no atol de Fangataufa, no Oceano Pacífico, mais especificamente, o local onde estava Erebos. Esse teste foi autorizado nada mais nada menos pelo presidente da França. Chega de pesquisas. Aquilo era uma ameaça para a humanidade. Em teoria, 27 de janeiro de 1996, o dia do lançamento. Aquele era o fim de Erebos, porém algo ainda respirava no fundo do oceano. Várias teorias envolvendo Erebos começaram a surgir com o passar dos anos, e eu tenho que lembrar que esse curta foi postado há bastante tempo e só teve seu devido reconhecimento nos tempos atuais. Uma das teorias que eu mais gostei pesquisando sobre o tema é de que a criatura que escutamos no final ficou viva não por ser invencível, mas sim por conta da incompetência daqueles que lançaram a ogiva nuclear. Talvez por eles não terem calculado bem onde o impacto da bomba acertaria, ou até mesmo por acreditarem demais que a ogiva teria força suficiente para destruir as paredes daquela cidade antiga no fundo do mar.
E bom, isso significa, meus amigos, que agora as criaturas têm um ótimo motivo para nos atacar. Nós mexemos com o que estava quieto, e agora nós temos que lidar com as consequências. Inclusive, isso me faz parar para pensar que o ataque às criaturas de Erebos foi puro imediatismo, considerando que elas só atacaram quando a cratera foi atravessada por humanos e nunca foram as primeiras a bater. Até aquela criatura gigantesca que atravessou os portões só foi atrás dos mergulhadores quando eles começaram a coletar o material estranho da ponte. Era quase como uma mensagem de: cara, não pega isso, não leva para a superfície. Outra teoria envolve o nome dado à cratera, Erebos, que vem da mitologia grega e é o nome dado ao deus primordial da escuridão, Erebo, que inclusive nasceu do vazio e do caos. Erebo também pode ser sinônimo de submundo, então dá a entender que a grande cratera poderia ser um portal ou algo relacionado às profundezas. De qualquer modo, aquele lugar guardava criaturas desconhecidas e abissais, e os símbolos nas paredes poderiam representar inúmeras coisas. Poderiam ser palavras amaldiçoadas, gravadas pelos antigos ou seres de outro mundo. Ou então poderiam até mesmo ser um aviso: fique longe desse lugar. Eu acredito mais na teoria de serem avisos, já que desde o início foi deixado claro que ninguém poderia entrar naquele abismo. A criatura matou todos que tentaram avançar, quase como se fosse um segurança. Aquele monstro marinho não matou porque queria se alimentar, ele matou porque ninguém poderia passar da linha. Tanto que ele só devorou o mergulhador que entrou em Erebos e deixou Cappuccini e François morrerem afogados. Assim, o François na verdade deve ter morrido de hemorragia, mas não faz sentido um bicho desse tamanho só comer a perna de um cara. O ataque tinha motivo. A segunda linha de defesa era aquela criatura imensa que perseguiu os outros mergulhadores. Esse sim tinha mais a vibe de guarda do inferno, o bicho era até humanoide. E bom, se você precisa de um ser desse tamanho para guardar algo, eu não quero nem imaginar o que poderia estar além dos portões. Felizmente, essa coisa agora está solta, pois resolveram jogar uma bomba nuclear no lugar, soltando o que quer que estivesse ali. Parabéns para a humanidade. Enfim, o meu nome é Daishikawa. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar seu comentário, o like e se inscrever. Estamos quase batendo a meta de 1 milhão de inscritos. O canal do criador também vai estar aí na descrição para vocês irem no vídeo original e darem aquela força. Eu agradeço aos membros e a você que assistiu até aqui. Nos vemos no próximo vídeo e lembrem-se, o triângulo é apenas uma máscara.